Oi, gente! Bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender a fazer essa bolsa aqui, que fica uma bolsa muito espaçosa. Dá pra gente levar pra feira, dá pra gente levar para um piquenique, passear no parque com a criançada, diversas opções aí. Uma bolsa simples, fácil de fazer, um tamanho muito bom, cabe muita coisa. Tem um bolsinho aqui na frente, o fechamento dela aqui é de cordão, tá vendo? Facinho. Ela fica uma bolsa que não é muito estruturada, ela fica uma bolsa mais molinha, mas por quê? Pra gente carregar mais coisas aqui dentro e ela vai esticando, certo? É simples, fácil, tranquilo de fazer. Material também é super tranquilo. Vou mostrar pra vocês, não precisa de molde, é só medidas mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, vamos passar então os materiais que a gente vai precisar para essa peça. Eu tô usando aqui um tecido estampado que é para a parte externa da bolsa. Eu tô usando também um acoplado, é um nylon, chama nylon acoplado. Ele tem uma parte que é um nylon e a parte de dentro é como se fosse uma espuminha, a parte do outro lado, né? Tá vendo? É uma espuma e aqui essa parte é um nylon. Eu tô usando o nylon acoplado nesta bolsa. Eu prefiro, quando eu vou fazer bolsa, usar este estruturador. Mas se você estiver usando um tecido sarja, aí não precisa. Também você quer usar R1, R2, pode ser também, já fica... Essa bolsa aqui, ela não é uma bolsa que fica muito firme, ela é molinha mesmo. Por ser uma bolsa de piquenique e tal, ela fica dessa forma mesmo. Vocês vão ver no final que vai ficar bem legal. Então o que a gente precisa? De uma vez no tecido externo da bolsa, na medida de 80 de altura por 50 de largura. Aí a gente vai precisar também de mais um tecido que é para a parte externa, para a parte interna da bolsa, o forro, na mesma medida, 80 de altura por 50 de largura. E a mesma coisa no nylon acoplado, essa mesma medida, 80 por 50, certo? O que a gente vai precisar também? De duas alças. Essa daqui eu tô usando a de 3 centímetros e 45 centímetros que eu vou precisar do tamanho dela, tá? Então, duas vezes de 45 centímetros. Também a gente vai precisar de uma faixa para o bolso. Esse bolso tem a medida de 35, fui ver na minha colinha, 35 de largura por 18 de altura. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ao meio ele no forro, tá vendo? A parte da frente do tecido para dentro, porque a gente vai costurar no avesso para depois desvirar, tá? Então o bolso vai ficar deste tamanho aqui, dobrado. E também a gente vai precisar de 2 pedaços de tecido, medindo 50 centímetros de largura por 25 de altura, tá? Essa é a parte que a gente vai passar o fio para fechar a bolsa. E aqui eu tô usando fio de algodão simples, normal, e aí você pode usar qual você preferir aí, que é o fio para fechar a bolsa, certo? Então vamos começar. A gente vai começar pelo bolso. Então o que eu vou fazer? Dobrei ele ao meio, tá vendo? Na medida dos 38, dobrei ao meio. Eu vou passar uma costura aqui em toda a volta, deixando 4 dedos, sei lá, 5, 7 centímetros aqui de abertura pra gente desvirar ele, tá? Então a gente vai passar toda a costura aqui, a gente vai desvirar, depois eu vou mostrar pra vocês na hora de desvirar que a gente vai passar ele e a gente vai encontrar o centro, tá? Mas eu vou passar a costura primeiro, depois eu mostro pra vocês a gente encontrar o centro da peça e o centro do bolso, pra gente encaixar ele aqui, tá bom? Vou passar a costura e volto a mostrar pra vocês como que ficou. Pronto, passei a costura em toda a volta do bolso, tá vendo? Deixei essa abertura aqui pra desvirar. E aí a gente pega, antes de fazer isso, corta os cantinhos aqui, ó, cuidado pra não cortar a costura somente, tá? Só pra ele ficar bem quadradinho na hora da gente desvirar. Então é só cortar as pequenas pontinhas aqui, deixa eu tirar, e aí a gente vai desvirar o bolso. Acerta todos os cantinhos, aqui nas laterais,
A gente vai passar no ferro ainda pra ficar mais... Pega uma tesoura ou uma agulha de tricô, com muita calma. A gente estica os cantinhos, bem calma mesmo, senão a tesoura, ó, tá vendo como ele fica quadradinho? É aí o que a gente vai fazer. A gente vai passar no ferro, passar ele. Essa parte que ficou abertura a gente vai deixar pra baixo. E aqui o que a gente vai medir? Lá na hora que a gente for passar com o ferro, a gente vai passar também ele, vai dobrar ele aqui ao meio e até com a unha já dá. Mas como a gente vai no ferro, também vou vincar. Só pra achar o meio do bolso e a gente encaixar direitinho aqui na bolsa. Aqui na bolsa também a gente vai achar, no corpo da bolsa, né? A gente vai encontrar o meio. O que eu faço? Eu dobro dessa forma, faço um pequeno pique aqui. Pronto, a gente achar o meio. E o que eu vou fazer? Pego a régua e vou marcar 8 centímetros para baixo. Deixa eu ver. Não, vou marcar 10 centímetros para baixo, fica melhor. A gente passa uma linha aqui de 10 centímetros e faz um... Que é exatamente onde a gente vai posicionar o bolso. Tá vendo, ó? Se você quiser até, deixa eu fazer aqui, tá? Passar uma reta aqui para você posicionar o bolso fora a fora, ficar mais centralizado, tá vendo? Ó, o risquinho que eu fiz aqui. E aí a reta a gente vai conseguir posicionar o bolso direitinho, tá vendo? E aí a parte, como eu falei pra vocês, a parte da abertura a gente deixa pra baixo, porque a gente vai passar uma costura aqui em toda a volta. Então o que eu vou fazer? Já marquei aqui onde vai ficar o bolso, tá? Vou passar o bolso primeiro, venho aqui na bolsa, encaixo ele dessa mesma forma que eu tô fazendo. Vou alfinetar para o tecido não sair do lugar. E aí passar uma costura aqui, aqui e aqui. Só deixar aqui a parte de cima, que é onde a gente vai colocar as coisas aqui, onde vai ser a abertura do bolso, tá bom? Então eu vou fazer isso, vou no ferro, vou passar a costura e já mostro pra vocês. Vamos lá? Pronto, ó, já coloquei o bolso, já encaixei ele aqui, já fiz toda a costura aqui em volta. E o que a gente vai fazer agora é colocar as alças, tá? E aí nessa risca que eu marquei aqui do meio, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar 6 centímetros para cada lado. Então eu pego aqui 6 centímetros para um lado, faço um risquinho, 6 centímetros para o outro lado. Faço outro risquinho e aí encaixo as alças aqui. Aqui de um lado, a gente alfineta. E aí presta bastante sempre atenção de encaixar essas alças para que ela não fique torcida. Já aconteceu, por exemplo, de fazer isso aqui. Tá vendo? Ela fica... Então, vê direitinho aqui. Encaixa o outro lado. A alfineta. Isso a gente vai fazer nas duas extremidades. Aqui eu também já dobrei aqui, já encontrei o centro. E o que eu vou fazer é marcar também os 6 centímetros. Então do centro pra cá a gente marca aqui 6 centímetros. E do centro pro outro lado mais 6 centímetros. Vamos colocar a outra alça. Alfineta. Ver se tá tudo certinho a alça. E a alfineta de novo. E aí agora eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui em cima de segurança, tá? Em todas as alças, nas 4 pontas. Passo uma costura, um vai e vem, um retrocesso. Só para segurar elas aqui e aí a gente já vai pro próximo passo. Pronto, ó, já passei a costura, as alças já estão costuradinhas aqui dos dois lados. E o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o tecido assim, ó, frente com frente. Faz bem, deixa bem certinho.
todos os cantos. E aí, vamos passar uma costura aqui nesta lateral e também nesta lateral. E aí, depois a gente vai para fazer a caixinha de leite. Eu vou passar a costura aqui e já mostro para vocês a medida que a gente vai fazer da caixinha de leite. Passei a costura nas duas laterais, tá vendo? E agora a gente vai fazer a caixinha de leite aqui no fundo. Essa caixinha de leite a gente vai fazer do tamanho de 7 centímetros, tá? Aqui eu vou usar a caneta Bic, não tem problema, vai ficar por dentro, o forro vai tampar. Então, e ela fica melhor aqui no nylon do que o giz. Aqui a margem para marcar a caixinha de leite de 7 centímetros, a gente vai a partir da costura, tá? E não do final do tecido aqui nas laterais, que as laterais aqui tem costura. O fundo pode ser onde acaba o tecido mesmo, mas nas laterais você marca a partir da costura. Então, um quadradinho de 7 por 7, marca de um lado, marca de outro, e aí a gente vai cortar ele. Cuidado só para não ultrapassar no finalzinho aqui do quadrado, ó, porque senão fica esquisito depois na hora de costurar. Cortar de um lado, cortou outro, e aí a gente vai unir as caixinhas de leite. Em peça grande assim é muito fácil, gente. O que a gente faz? Sempre pega aqui, ó, pela lateral da caixinha de leite, tá? E aí você junta o meio aqui. O segredo da caixinha de leite são as laterais ficarem rentes uma com a outra, tá vendo? Como ficou dessa forma. E aí é só passar uma costura aqui e uma costura do outro lado. E aí tá pronta a caixinha de leite. Vou passar a costura e a gente já passa pro próximo passo. Pronto, gente, ó, fiz aí a costura, vamos cortar essa linha aqui. Fiz a costura dos dois lados da caixinha de leite, agora a gente vai desvirar a nossa bolsa. Ó, a caixinha de leite retinha, perfeita. Os dois lados. Aqui ela já vai dando cara, nossa bichinha. E agora eu vou fazer a parte que dá o fechamento pra gente encaixar aqui. Reserva essa parte. E aí a gente vai pegar aquelas duas tiras de 50 centímetros por 25 de altura. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar o meio, que a gente vai usar ele depois, nos dois lados. Após a gente achar o centro dobrar o tecido ao meio aqui e vincar o centro dele, a gente vai fazer as marcações para passar a costura, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar 2 centímetros a partir do vinco do centro do tecido, 2 centímetros para um lado e 2 centímetros para o outro lado, tá? Isso a gente faz nas duas extremidades. Então, 2 centímetros aqui e mais 2 centímetros aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar uma reta aqui, unindo esses risquinhos que a gente fez. 2 centímetros em cima e de 2 centímetros embaixo. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura aqui nas duas laterais e parar a costura onde a gente fez o risco. Pula esse espacinho aqui e faz outra costura. Então, uma costura aqui e outra costura aqui. Lembrando sempre de dar retrocesso, tanto no começo quanto no final. Isso daí vai fazer diferença depois na continuidade da nossa peça, tá? Então, eu vou passar a costura aqui nessa lateral e depois nessa outra lateral, tá bom? Já mostro pra vocês como ficou. Prontinho, gente, passei a costura, ó, dessa forma, e aí deixei essa pequena abertura aqui, que é onde a gente vai, vocês vão ver que legal que é essa técnica. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui,
colocar costura com costura aqui no centro. A gente vai abrir essa costura. Se você quiser vincar ela no ferro, pode ser também. Eu vou fazer isso que eu prefiro, eu acho que fica mais bonito o resultado do trabalho. Então a gente faz isso tanto de um lado quanto do outro. Abre a costura aqui. E aí o que a gente vai fazer? Depois de abrir essa costura, a gente vai passar uma costura. Ó o buraquinho aqui no meio, tá vendo? Que legal que fica. E ele vai ficar perfeito, com um acabamento bonito. A gente vai passar uma costura aqui, nesta lateral e também nesta lateral. Em ambas as partes, tá? A gente segura o tecido dessa forma, coloca na máquina, passa uma costura aqui e outra costura aqui. Deste lado e deste lado também. Eu vou passar o ferro, vou passar a costura e já mostro pra vocês o que a gente vai fazer no próximo passo. Pronto, gente, ó, passei a costura aqui, ó, desse lado vai ficar dessa forma, ó que belezinha. E aí passei a costura aqui pro lado de dentro. O que a gente vai fazer? Continua ainda do lado do avesso. E aí a gente vai dobrar do lado direito, mas a gente vai dobrar ao meio, tá? Costura com costura e vai acertando toda a volta aqui. Faz aqui do outro lado também a costura com costura, que fica mais fácil. Desta forma assim, segura os dois lados. Acerta aqui a parte de cima. Costura com costura, bem belezinha, centro com centro. Ó, pra vocês terem uma ideia, tá vendo o buraquinho que vai passar o fio? Que acabamento bonito que fica. E aí a gente agora vai passar uma costura com 2 centímetros aqui, que é pra fechar o buraquinho que vai passar o fio. Então o que a gente pega? Da parte de cima aqui que é dobrado, a gente vai marcar 2 centímetros de cima pra baixo. Passa um risco aqui. Pega o outro lado também e marca pra gente, que a gente vai passar dos dois lados um risco. E aí a gente vai passar uma costura aqui em toda a volta. Lembre sempre de abrir essa volta e passar a costura assim, ó, em toda a volta. Pra não costurar todo o tecido junto, tá? Já aconteceu comigo, isso acontece, tá? Por isso que eu tô falando. Então, costura toda a volta e eu já mostro pra vocês, a gente já vai encaixar ela na bolsa, tá bom? Pronto, gente. Passei a costura, ó que belezinha que fica. Essa é a importância que eu falei na hora de a gente costurar da parte que costura e depois pula um pedacinho, costura de novo, de fazer o retrocesso, porque fica exatamente aqui, ó. Se a gente não faz o retrocesso, depois descostura e fica feio, tá? Então, aqui tá prontinho essa parte, a gente vai encaixar ela na bolsa agora. O que a gente vai fazer? Pega aquela parte da frente que a gente já costurou e a gente vai encaixar a parte que vai passar o cordão, que é a parte que tá fechada, aqui pro lado de dentro, tá? Então, encaixa aqui o lado de dentro. Põe costura com costura. Ver se ficou certinho, se deu tudo certo. Ó, encaixadinho, perfeito. E aí a gente vai passar uma costura agora fixando essa parte aqui na bolsa. Faz uma costura em toda a volta. E aí eu já volto a mostrar pra vocês como ficou e qual é o próximo passo, que é a parte do forro da bolsa. Pronto, ó, já passei a costura em toda a volta, já fixei o nosso barrado aqui que vai ficar a parte do fio, que a gente vai fazer o fechamento da peça. E aí agora a gente vai fazer o forro, tá? O forro a gente vai pegar aquela parte que a gente cortou também de 80 por 50 e a gente vai dobrar ele ao meio, unindo bem certinho as pontas. E aí o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na parte da frente, a gente vai costurar aqui as duas laterais, a gente vai marcar a caixinha de leite de 7 centímetros, lembrando que nessa lateral que vai ter a costura é a partir da costura, e marca dos dois lados a caixinha de 7 centímetros, corta e aí a gente faz a costura também, tá? Vou fazer todo esse processo igual a gente fez lá no começo, na parte da frente,
e já mostro pra vocês como a gente vai fazer pra encaixar isso daí na bolsa e já ir pra parte de finalizar. Pronto, gente, agora, ó, já passei a costura nas laterais, tá? E já fiz a caixinha de leite, conforme a gente já fez na etapa anterior lá no tecido principal. Igualzinho, a mesma coisa. E aí a gente agora vai encaixar o forro. Uma coisa que a gente tem que deixar sempre, deixar pronto, e eu não deixei, é deixar uma abertura em uma das laterais, tá? De uns 4 dedos, uns 10, 12 centímetros mais ou menos. Eu vou dar uma descosturadinha aqui. Na verdade, pra vocês, eu gosto até, a maioria das vezes eu deixo aberto. Mas não acho ruim quando acontece isso de eu esquecer, porque ele já fica marcado. E aí, na hora da gente fechar a peça, a gente já tem uma marcação pronta já de guia pra fechar. Apesar de não ser difícil também se a gente não deixar, mas enfim, tudo certo. Então, o que a gente faz? Eu pego a parte da frente da bolsa, essa parte do forro eu não vou desvirar, tá? Não vou colocar ela pro lado direito da peça. Eu vou encaixar ela aqui pelo lado avesso e vai ficar direito com direito, dos dois lados. Então, a gente coloca a peça lá pra dentro. Coloca dos dois lados aqui. Coloca tudo, tá? Inclusive a aba que a gente costurou anteriormente. Encaixa ela direitinho aqui. Deixa eu abrir o fundo. Do outro lado também. Costura com costura. A gente põe costura com costura aqui, ó. Tá vendo? E vai passar uma costura em toda a volta aqui da nossa peça. E aí a gente vai desvirar pela essa abertura aqui que eu acabei de abrir aqui na lateral, tá? Então eu vou passar a costura aqui em toda a volta. E aí a gente já vem pra desvirar a peça. Prontinho, gente. Passei a costura aqui em toda a volta, tá vendo? Já fixei tudo e agora a gente vai desvirar. Vamos lá, onde a gente fez a nossa abertura. Sempre que eu falo pra vocês, eu pego ali pra conseguir lá do outro lado. Vamos desvirar assim com bastante calma pra não abrir a costura. Tanto dessa lateral que a gente deixou aberta, quanto da peça toda, que se a gente vai puxando com muita força, né, estica a costura. Pronto. Olha que belezinha. E aí a gente vai fechar essa abertura aqui que eu acabei de abrir. Depois que a gente fechar, a gente vai colocar todo o tecido aqui pra dentro. Tá vendo? Nós vamos colocar todo o forro lá pra dentro da bolsa, desta forma. E aí a gente vai pegar também o tecido aqui, que é o... Tá vendo essa lapela que a gente costurou primeiro? A gente vai colocar ele pro lado de dentro também. Coloca tudo pra dentro da bolsa. Deixa só a parte das frutas aqui pra fora. E aí a gente vai passar uma costura em toda a lateral, rebatendo dando acabamento aqui, pra colocar essa aba aqui, que é da cordão, pro lado de dentro da bolsa, tá bom? Vou fechar então a abertura, vou passar essa costura e aí a gente vai, no próximo passo, colocar o cordão aqui e fazer o fechamento. Vamos lá? Prontinho, fechei a nossa abertura lá dentro, passei a costura em toda a lateral, ó. E aí colocando a parte a gente vai passar o cordão pra dentro, ficou dessa forma. E aí agora a gente vai passar o cordão. Coloca esse daqui pro lado de fora. Aqui eu tô usando um passa-fio, mas se você não tiver passa elástico, passa-fio, cada lugar é um. Se você não tiver, pode ser um alfinete, um clips, encaixa ele aí no fio. E aí o que a gente vai fazer? Colocar dentro de um buraquinho aqui, a gente vai passar aqui em toda a volta. Isso
Saiu aqui no outro, a gente coloca também aqui desse lado, vai segurando aqui desse lado aqui pra ele não entrar pra dentro, prestando atenção. Passou dos dois lados, vai sair no mesmo lado que a gente colocou ele, tá vendo? Aí a gente põe ponta com ponta aqui, dá uma encaixada, tá vendo? Dá um nozinho aqui na ponta entre eles, pra não correr o risco deles entrarem lá pra dentro. E a gente vai passar o outro fio. Pronto, deu um nozinho, aí a gente pega, como eu falei lá no começo, a gente vai usar mais ou menos 2 metros de fio. 1 metro pra cada lado, tá? E aí o que a gente vai fazer, a gente vai começar do outro lado. A gente começou desse lado aqui a colocar, e aí agora a gente começa do outro lado. 1 metro de cada lado, ele fica bem justinho, tá vendo? Que o nozinho já tá bem aqui na ponta. Então, se você quiser colocar um pouco a mais de fio, cortar um pouco a mais pra ter uma margem aí pra cortar, ou pra colocar um acabamento, tanto faz. Aí é só cortar um pedaço a mais, sei lá, 1,5 metro de fio, e aí você corta as pontas do tamanho que você preferir. Pronto, ó, saiu do outro lado. A gente tira o passo elástico e faz a mesma coisa. Une ponta com ponta, dá uma esticadinha para eles ficarem certinhos. Dá um nozinho aqui. E aí o que a gente faz? Puxa os dois lados. E aí a bolsa ficou com fechamento, tá vendo? Redondinho. Olha que belezinha que ela fica. O redondo. E aqui, como eu falei pra vocês, é uma bolsa que ela não fica muito estruturada, tá vendo? Que ela fica meio mole. Mas por quê? A gente vai colocar muita coisa aqui dentro. E aí quando coloca as coisas aqui dentro, comida, por exemplo, sei lá, dá pra levar pra vários. Aí ela toma forma estruturada. A minha ainda tá com os risquinhos que eu marquei, vou passar o ferro pra tirar eles. E é dessa forma que ela fica. Gostaram?